Duro golpe. Carne brasileira é barrada nos Estados Unidos. Cruz Vermelha, contrato de 3,5 milhões de reais foi cancelado com a Secretaria de Saúde há 7 anos, mas o dinheiro nunca foi devolvido. Janot versus Temer. Procurador-geral tem até terça-feira para apresentar a denúncia contra o presidente. Enquanto isso, Temer vende o Brasil na Noruega e ouve da chanceler que corrupção brasileira preocupa. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade Primeira Edição. Olá, boa tarde. A preocupação em manter uma alimentação saudável está cada vez mais presente na vida das pessoas. E não há mais idade para isso não, viu? Pelo contrário, é desde cedo que se criam os bons hábitos. Saem de cena o sal e o açúcar e entram mais frutas e verduras. Aproveite as férias que estão prestes a começar e aprenda agora a montar uma lancheira saudável para o próximo semestre letivo. Olha só o lanche que o Pedro Henrique vai levar para a escola. Tem fruta, pão com recheio, tudo para lá de gostoso. E se você acha que ele come a contragosto, tá enganado. O paladar desse rapazinho aqui é bem saudável. Tem pãozinho com cenoura e queijinho. Tem fruta também? Aham, e pão integral. Mas é claro que ele não conseguiu se acostumar com essa alimentação sozinho. Isso é fruto da preocupação dos pais em oferecer alimentos saudáveis para o Pedro Henrique. A gente tem que ter essa preocupação muito grande com a lancheira dele e botando tudo que seja mais natural possível, como frutas, verdurinhas. No caso, meu filho gosta muito do tomate cereja, tá? E outros produtos naturais. E toda essa preocupação com lanche cada vez mais saudável tem tomado conta das escolas. Até porque tem uma lei distrital de 2013 que foi regulamentada em 2015 que estabelece diretrizes de uma boa alimentação nos colégios do DF. Com essas diretrizes, as escolas não podem vender doces como pirulito, refrigerante e salgadinhos fritos, por exemplo. Essa escola aqui tem seguido a lei à risca. Tem até um cardápio semanal bem na entrada, mostrando para os pais o que vai ser servido para as crianças. E desde o momento que nós oferecemos o período integral, o turno integral na escola, nós oferecemos especificamente esses cardápios saudáveis, inclusive com a presença de uma nutricionista exclusiva da escola, né, que tanto elabora, assina os cardápios, faz a supervisão, como também presta o auxílio e esclarecimento aos pais sobre o funcionamento dos cardápios. E para os pais que não contam com a facilidade de fazer em casa a mesma alimentação saudável da escola, essa nutricionista dá dicas do que oferecer para as crianças. São 4 componentes. Carboidrato, que pode ser um pão ou a pipoca, que a criança gosta muito, pipoca feita em casa, né? Tapioca, uma opção, uns bolos de banana, cenoura. Depois tem as proteínas, que pode ser um iogurte ou queijinho. Depois as bebidas, que a opção de suco natural feito em casa é melhor, ou água de coco, tá? Ou a mesma água, tem criança que gosta muito. E depois, por último, a fruta, né, que é o mais importante. O Pedro Henrique já está colhendo os frutos do lanche equilibrado. Sabe como ele está se sentindo? Fortão. Já atingidos por uma operação desastrada da Polícia Federal, os produtores de carne no Brasil sofreram outro duro golpe. O governo americano anunciou ontem à noite a suspensão de importação da carne fresca brasileira. Os Estados Unidos decidiram suspender toda a importação de carne fresca do Brasil, inclusive 5 containers que já estão a caminho do país. Segundo o Ministério da Agricultura americano, 11% dos lotes de carne in natura brasileira foram reprovados em testes de qualidade realizados desde março. A taxa de rejeição do resto do mundo é de apenas 1%. Em nota, o ministro americano Sonny Perdue afirma que o embargo será mantido até que as autoridades brasileiras adotem medidas consideradas satisfatórias pelo governo americano. Em entrevista por telefone ao canal Terra Viva, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, explicou que o Brasil detectou a aparição de abscessos na carne. Segundo ele, trata-se de uma reação da vacina de febre aftosa. Estamos finalizando uma nova forma de inspeção dessas carnes nos frigoríficos, uma nova higiene, uma nova metodologia para ser mais rigoroso nesse assunto. Como é uma suspensão temporária, nós estaremos na semana que vem trabalhando
para finalizar os planos que já vimos fazendo aqui no mapa. Pretendo, assim que possível, assim que os americanos receberem as informações do Brasil, me deslocar até os Estados Unidos com uma equipe do mapa para que a gente possa fazer as discussões necessárias e restabelecer esse mercado tão importante que o Brasil conquistou nos últimos anos. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, os Estados Unidos representam 3% nas exportações de carne bovina do Brasil. Entre janeiro e maio, o faturamento foi de quase 50 milhões de reais. Não deixa de ser uma notícia muito ruim para o Brasil, né, Cláudio? Mais uma péssima notícia, né? Mas isso mostra que a Operação Carne Fraca talvez não tenha sido tão desastrada assim, porque a Operação Carne Fraca que detectou que produtores de carne no Brasil estavam subornando funcionários do Ministério da Agricultura para eles fazerem vistas grossas com relação à fiscalização exatamente dos níveis de contaminação do produto. É uma irresponsabilidade do governo brasileiro e também dos produtores não estar cuidando disso de maneira mais efetiva, sobretudo depois da repercussão mundial da Operação Carne Fraca. Essa questão atinge principalmente a pauta de exportações do Brasil. O Brasil incentiva, gasta, investe dinheiro incentivando a exportação de proteína animal. O Brasil é um dos principais players de todo o planeta. E, por isso, deveria cuidar com responsabilidade muito mais efetiva esse item especial. Muita gente acha que a JBS, por exemplo, que é a maior empresa do setor, vai sofrer, vai mesmo, mas é bom lembrar que a JBS tem 56 unidades de processamento de alimentos lá nos Estados Unidos, é, portanto, um produtor americano de carne que faz o abate em território americano e também abastece o país. Portanto, não vai sofrer tanto assim não. Além do mais, como foi dito, os Estados Unidos representam apenas 3% da pauta de exportações de proteína animal do Brasil. O ministro Edson Fachin enviou ao Ministério Público o inquérito da Polícia Federal sobre a investigação de Michel Temer e do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures por corrupção passiva. Janot agora tem até terça-feira para apresentar a denúncia. E a maioria no Supremo Tribunal Federal votou por manter Fachin como relator do caso JBS e preservar os acordos de delação premiada. Ao vivo, Renata Dourado tem mais informações sobre esse assunto. Renata? Alana, seja bem-vinda, boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos que estão aí nos acompanhando, uma ótima sexta-feira para todos nós. Pois é, essa votação no Supremo Tribunal Federal ainda não finalizou, mas de qualquer forma, dos 11 ministros, 7 ministros já votaram pela permanência dessa relatoria nas mãos do ministro Edson Fachin, o que já era esperado. Ele vem conduzindo com muita seriedade, com muita competência mesmo, não só toda essa questão relacionada à Lava Jato, mas também agora essas delações aí do grupo JBS. Então isso realmente já era esperado. É claro que com a retomada da votação, qualquer ministro pode, a qualquer momento, mudar o voto, mas não tende a acontecer, não deve ser isso que vai acontecer realmente, não. Com relação aí a essa questão, né, do ministro Edson Fachin, que enviou ao Procurador-Geral da República, então ele tem 5 dias corridos, então até a próxima terça-feira, para verificar se vai ou não apresentar essa denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. A gente lembra aqui que o ex-deputado foi flagrado pela própria Polícia Federal com aquela mala, a famosa mala com R$500 mil. Tudo isso foi acompanhado pela Polícia Federal, de acordo com as delações aí do pessoal, né, da JBS, enfim, dos executivos, do próprio Joesley Batista. Esse dinheiro seria entregue semanalmente, seria dividido também com o presidente da República, Michel Temer. Então, até a próxima terça-feira, a gente vai saber se o procurador vai ou não apresentar essa denúncia. Se o procurador apresentar essa denúncia, aí a bola vai ser passada para o Congresso Nacional. Então, essa denúncia vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, passando pela CCJ, aí ela vai a plenário. Para que aconteça a aprovação por parte dos deputados, serão necessários os votos de 342 deputados dos 513 deputados. Então, é claro que o presidente Michel Temer, toda a equipe dele, vem trabalhando aí nos bastidores para que isso não aconteça. Se isso acontecer, ou seja, se o Congresso realmente aceitar essa denúncia aí da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, aí a bola passa para o Supremo Tribunal Federal. Vai caber aí aos 11 ministros decidirem se aceitam ou não essa denúncia. Se aceitar,
aí o presidente Michel Temer é afastado por um período de até 180 dias para que possa acontecer o julgamento. Mas olha, a gente está falando de coisas a médio e longo prazo, né? Nada disso vai ser imediatamente. Então é realmente esperar, aguardar aí para ver se a Procuradoria-Geral da República vai apresentar essa denúncia, tende a apresentar. A gente lembra também que o próprio ministro Edson Fachin determinou que a Polícia Federal finalize, não tem um prazo, mas que finalize aquela investigação com relação às gravações, aquela famosa gravação daquela conversa entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer, analisar, investigar toda essa conversa, e pode ser também que diante desse material o Ministério Público apresente uma outra denúncia, mas aí vamos aguardar mesmo para ver quais serão essas etapas desse processo aí tão complicado e, como a gente disse, não é nada a curto prazo a ser resolvido não, viu, Lana? Obrigada, Renata. É um assunto muito complicado, né, Cláudio Humberto? Porque fatiar essa denúncia significa também prolongar uma crise política. O que você acha? Pois é, olha, tem vários aspectos, né? Um deles, por exemplo, dá conta de que, fatiando a denúncia, a Procuradoria-Geral da República cria 3 fatos diferentes, né? Portanto, dá uma encorpada na pressão e na denúncia contra o presidente Michel Temer. Os seus aliados no Congresso Nacional tem feito um discurso em conversas reservadas que tem calado fundo. Eles têm dito o seguinte para cada deputado, e é bom lembrar que mais da metade do Congresso Nacional está enrolado na Lava Jato. E esses deputados, os líderes governistas, dizem a cada um dos parlamentares, ou lembram, que eles terão que fazer uma opção, ou prestigiar o Procurador-Geral Rodrigo Janot em fim de mandato, o mandato dele acaba em setembro, ou apostar, continuar apoiando o presidente da República, que tem mais 1 ano e meio de mandato pela frente. E a irmã de Aécio Neves, o primo dele e o assessor Menderson Souza Lima deixaram a cadeia nesta quarta-feira. Os 3 começaram a cumprir prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. E horas depois, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Marco Aurélio Mello autorizou a abertura do 9º inquérito contra Aécio Neves, o 2º com base na delação da JBS. Dessa vez, para investigar os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a partir da delação de Joesley Batista. Ao todo, o dono da JBS diz ter pago cerca de 800 milhões de reais em propina ao senador afastado. Aécio Neves nega a acusação. A seguir, tudo sobre a operação da Polícia Civil que mirou um contrato irregular bilionário entre a Secretaria de Saúde e a Cruz Vermelha. O Band Cidade volta já.